Gente, bem-vindo à atividade de novo. Esse é o terceiro módulo. Eu vou só dar alguns recados rapidinho. Em relação à câmera, quem ligar a câmera pode ficar à vontade. A gente vai ver se não vai dar nenhum problema de sobrecarregar o sistema. Então, quem quiser ligar a câmera pode ficar à vontade. Em relação ao microfone, a gente pede para desligar o microfone só para não trazer ruídos durante a apresentação. Tá bom? Bom evento para a gente. Então, boa tarde a todos e todas. Nesse terceiro módulo, com o projeto da série, intitulado Educação Estatística segundo a BNCC, a gente vai ter a apresentação ilustre do professor Dr. Leandro Oliveira Souza. Então tá, o professor Dr. Leandro, ele é doutor e mestre em ensino de ciências e matemática pela Universidade Cruzeiro do Sul. Ele é licenciado em pedagogia com habilitação em administração e supervisão e licenciado em matemática. Ele foi bolsista da CAPES, onde ele fez o doutorado sanduíche na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. Ele tem mais de 10 anos de experiência lecionando e atuando como professor e coordenador de escolas públicas particulares de educação básica. Ele foi professor da Universidade Federal do Amazonas e atualmente professor da Universidade Federal de Uberlândia. Ele participa do grupo de pesquisas GAP, produzindo pesquisas na área de ensino e probabilidade estatística, tecnologia, educação estatística e formação de professores, e do grupo de pesquisa no PEN. Ele orienta pesquisas no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, e também é membro da diretoria nacional executiva da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Então tá, como de costume, nossa atividade ela vai ser dividida em 2 blocos. Um primeiro vai ser para a fala do professor Leandro, e o segundo vai ser para um questionamento e discussões. Eu gostaria de relembrar aqui, como nas edições anteriores, as perguntas podem ser feitas pelo chat. Após a fala do professor, quem tiver feito a pergunta pode ler aí diretamente para ele. Nesse módulo, seguindo as importantíssimas opiniões expressadas por vocês posteriormente, nos nossos formulários de avaliação, a gente vai optar por deixar facultativo vocês deixarem a câmera ligada ou não. Como a Beatriz tinha acabado de mencionar, a gente pede para deixar só os microfones desligados. E é isso, muito obrigado. Vou deixar a fala agora com o professor Leandro. Leandro, o seu microfone está desligado, eu acho. Você está me ouvindo? Estava te ouvindo, eu já estava me apresentando aqui, fazendo a palestra, só que eu acho que estava falando sozinho. Sim. Estou brincando. Olha só, vocês estão vendo minha apresentação, minha tela aí? Como é que está? Sim, está aberto aqui. Tá. Então, bom, boa tarde a todos. Eu sou Leandro, né, sou professor aí da universidade. E vou falar um pouquinho sobre educação estatística, mas antes eu queria contextualizar, né, o porquê educação estatística, porquê que eu comecei a estudar isso. E aí depois a gente vai falar da BNCC. Enquanto eu estiver falando, vocês vão perceber assim, que a gente vai ter um monte de desafio novo com relação à educação estatística, mas daqui a pouco eu conto um pouco a respeito disso. Eu comecei a estudar educação estatística porque o primeiro contato que eu tive com estatística foi quando eu estava trabalhando numa indústria, né? Na época eu trabalhava na Epson, eu trabalhava numa área que era de planejamento de produção, de programação de materiais e compras, né? E assim, eu acabei aprendendo na prática, usar Excel, usar as ferramentas ali de controle de qualidade, essas coisas, para poder aplicar dentro do trabalho que eu exercia ali, né? E passado alguns anos, eu tinha me formado no curso de matemática, tive uma disciplina de estatística que
assim, nos modelos bem tradicionais, né, que basicamente se aprende matemática dentro de estatística, e eu virei professor de educação básica. E aí sempre me incomodou lá na educação básica muito a forma como a estatística ela era ensinada, porque eu não via nenhuma contextualização prática, né, nada assim que o aluno fosse usar daquilo na escola. Então me incomodava a maneira como queria usar na vida dele, não me incomodava a maneira como a estatística ela era ensinada na escola. E lá dentro da escola eu comecei a fazer pequenos projetos na época, né, usando Excel, usando algumas ferramentas e fazendo pesquisa com os alunos assim, a partir de coisas que estavam no contexto deles mesmos, né? E aquilo foi me encaminhando para o mestrado, para o doutorado e para as minhas pesquisas, né? Então, desde 2002, desde de 2002, que foi quando eu ingressei na educação básica, eu venho pesquisando um pouco a respeito de educação estatística. E eu via na educação estatística uma oportunidade de ensinar coisas que estavam dentro do contexto das crianças, coisas que eles pudessem usar para algo, né? E aquilo foi me fazendo aprofundar, a conhecer outros recursos tecnológicos. Então, quando eu estava fazendo doutorado em minha ida para Nova Zelândia, eu fui estudar dentro de um departamento de estatística com pessoas que faziam pesquisa sobre educação estatística na escola. Então, esse é o contexto. Meu incômodo com a educação estatística era a respeito da forma que ela era passada nas escolas, né? Bom, a ideia da palestra aqui é a gente falar um pouco da BNCC, e eu vou apresentar lá no final algumas atividades para a gente discutir, né? Eu não vou falar especificamente de uma pesquisa, mas vai ser interessante vocês observarem o seguinte: a BNCC, ou qualquer currículo, né, de educação de qualquer país, ele é construído em cima de pesquisas que são feitas no ambiente acadêmico escolar, né? Então, a BNCC é um documento muito recente que carrega com ela as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na área de matemática, estatística, ciências, ou seja, de maneira geral, né? Quando a gente olhava para o PCN era um documento mais antigo que não trazia nele os anseios da sociedade. A BNCC, assim, do meu ponto de vista, ela já traz algumas coisas que são exigências da sociedade contemporânea, né? Então, eu vou falar um pouquinho das competências aí gerais da BNCC, as competências específicas, né, de matemática e tecnologia. Vamos falar um pouco das habilidades, aí da problemática da abordagem da educação estatística lá na educação básica, e vou mostrar algumas atividades aqui para a gente discutir. Bom, essa ideia aqui de dividir nesses 3 níveis é porque a BNCC ela é dividida assim: você tem as competências gerais, que é aquilo que se espera que, ao final do processo de educação escolar, o menino ou menina aprenda, né, de maneira geral, ali para ele atuar na sociedade, no trabalho, por aí vai. Aí a gente vai para as competências específicas, que é da matemática, quer dizer, como que a matemática pode ajudar na construção aí desse cidadão. E depois as habilidades que estão bem voltadas assim para os conteúdos mesmo. A estatística, ela se insere nesses conteúdos da matemática, né? Então, a gente vai falar deles. Por que falar disso, né? Dessas competências gerais? Porque eu vejo assim, que de maneira geral, o ensino da estatística, dentro da matemática, ele está muito mais ligado às outras ciências, física, química, biológica, humanas, sociais, do que a matemática consegue se inserir, né? Então, quando a gente fala de competências gerais ali, e eu estou trazendo aqui do ensino médio, eu vou falar um pouquinho mais do ensino médio. Por que do ensino médio? Porque espera-se
que no ensino médio seja ampliado aquilo que o menino já viu lá no ensino fundamental, né? A BNCC, ela traz isso. Então, o que está escrito aqui é uma réplica de lá com um aprofundamento um pouco maior. Então, para delimitar também minha fala aqui, para não falar muito, eu trouxe um pouco mais do ensino médio. Então, essas competências gerais, né, elas têm uma relação com a educação estatística muito próxima. E eu vejo que para o professor de matemática isso daqui vai ser um desafio enorme, principalmente para quem se forma, né, ou se formou naquele modelo tradicional, que onde a matemática não é relacionada com as coisas, né, do mundo afora. E a estatística, ela não tem essa característica na NCC, né. Ó, é importante ressaltar algumas coisas aqui, olha só. Essas competências gerais, principalmente, a gente precisa se embasar naqueles conhecimentos que foram historicamente construídos. Então, assim, a gente está vivendo um momento de agressão muito grande à ciência, à educação, à saúde, né, a ciência de forma muito incisiva, e a gente não consegue remediar isso de momento, porque a gente precisa, não adianta se educar, assim, se você quer que a educação melhore num país, não adianta você educar o pai, você educa o pai pelos filhos, né? E aí, a forma que a gente, com a matemática e a estatística, conseguiria chegar nos alunos, por exemplo, a gente está falando das questões políticas, de doenças, assim, temas muito, muito atuais, e a gente está esquecendo, bom, será que a gente aprendeu algo com isso? Será que a gente já teve alguma coisa disso no passado? E então, a ideia é você, né, se pautar na história para você compreender esse mundo físico, social, cultural e agora digital, para que no final a gente tente construir uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva, né? Então, está se falando muito em democracia, né, em sociedade justa, em inclusão, né, e isso está lá na BNCC, e é um desafio para a gente, professor. E eu acho que é um desafio muito grande, principalmente para o professor de matemática, porque o professor de matemática não costuma discutir política em sala de aula, não costuma discutir inclusão, né, essas questões de sociedade mais justa, e eu não estou falando discutir isso numa perspectiva dessa ciência, mas uma perspectiva de como a matemática, ou a estatística, no caso, ela dita as regras dentro dessas ciências, né? Isso que é o trabalho, um dos desafios da gente. Aí, eu coloquei em negrito alguns pontos, né, que são pontos importantes, que vai impactar lá no ensino da estatística, e a mudança das abordagens do professor. Essa daqui, ela fala assim, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências. Esse trechinho aqui tem tudo a ver com estatística. Ó. Investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade, investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular, resolver problemas e criar soluções. E aqui, inclusive, tecnológicas. A gente vai falar um pouco de tecnologia lá na frente. Valorizar e fluir sobre manifestações artísticas, culturais, né? Trabalhar com experiências, ideias, sentimentos, diferentes contextos, né? Partilhar informações. E a gente vai estar vendo que em toda a BNCC, a gente vai estar falando também de mundo digital, tá? Então, esse é um outro ponto. Construir lá um sujeito que vai se comunicar de forma crítica, vai utilizar tecnologias digitais, vai disseminar informação, vai produzir conhecimento, vai resolver problema, e, principalmente, ele vai ser protagonista, né, nessa nova sociedade que a gente está construindo. Então, assim, a BNCC está carregada de palavras como consciência crítica, mundo digital, o aluno protagonista, o aluno investigador, o aluno que resolve problema, né, que
entende um pouco de direito humano, questão socioambiental, consumo responsável, posicionamento ético. São várias coisas que a gente tem nessas políticas atuais evidenciado, né, que é importante se trabalhar lá na educação básica, que está na BNCC, e parece que a gente está sendo muito agredido com relação a isso, né? Esse item 10, por exemplo, ele fala aqui, ó, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, né, e tomar decisões, princípios éticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Olha só, quando a gente fala de princípios sustentáveis, né, como a gente está sendo atacado também na questão socioambiental, né, na saúde e por aí vai. Bom, a gente vai sair daqui, então, dessas competências gerais, que são as competências que todas as disciplinas devem trabalhar, né? Essas competências gerais, agora a gente vai para as específicas da matemática. E aí, dessas competências específicas, eu também grifei algumas coisas que têm relação com as competências gerais. Então, olha só, o professor de matemática, ele precisa falar sobre saúde, ele precisa falar sobre sustentabilidade, ele precisa falar sobre tecnologia e usar tecnologia, falar sobre questão socioeconômica, né? Quer dizer, o professor de matemática, segundo a BNCC, aí, ele vai precisar atuar nesses contextos todos, né? Não é só ensinar matemática. Então, ele vai ter que ajudar nesse enfrentamento aí desses desafios. Aí, aqui eu só recortei duas, tem mais habilidades lá, mas eu acho que essas são as mais importantes, as que mais vão se relacionar aí com a educação estatística. Aí eu fiz um recorte das habilidades, né? Essas habilidades está lá divididinha conteúdo por conteúdo da matemática. Então, você tem lá, vai trabalhar com ângulos, vai trabalhar com geometria, vai trabalhar, só que, né, dentro dessas habilidades tem coisas que se relacionam com outras disciplinas e com o contexto da vida social. Então, eu fiz alguns recortes, né, para a gente pensar. Ó, interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos à ciência da natureza. Isso daqui não é o professor das outras disciplinas que vai precisar fazer, não, é o professor de matemática. Essa é uma habilidade da BNCC na matemática, né? Com ou sem o apoio lá das tecnologias. Analisar tabelas, gráficos, amostras, pesquisa estatística, relatórios, divulgar por diferentes meios de comunicação. O que a gente entende agora por diferentes meios de comunicação? Não é só as grandes empresas de comunicação, né? Então, a gente vai precisar começar a olhar agora para as mídias sociais, né, para as fake news. Quer dizer, como é que essas informações elas vão sendo construídas e vai chegando nas pessoas, né? Porque se a gente quer construir uma sociedade nova, a gente tem que entender como que a sociedade se comunica, né? E ensiná-la também a questionar essas comunicações, a maneira como essas comunicações estão sendo passadas para a gente. Tá lá, interpretar taxas, índices de natureza socioeconômica, índice de desenvolvimento humano, taxa de inflação, né? Para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. Como eu falei, eu fiz um recorte aqui. Olha uma coisa interessante aqui, ó, para vocês se questionarem. Não dá para a gente abrir o diálogo agora, mas no final a gente pode conversar a respeito disso. Tá lá na BNCC lá que o professor de matemática vai ter que trabalhar com planilha eletrônica, tá? E aí eu vou mostrar lá nas habilidades que essas planilhas elas são inseridas lá muito cedo. Aí a gente pode se perguntar, mas e aí, eu não aprendi no meu curso lá a trabalhar com planilha eletrônica. Sinto muito, a gente vai ter que, de alguma forma, aprender a trabalhar com essas planilhas e levar essas planilhas lá para a sala de aula, porque é uma exigência da BNCC. Ó, a gente falar a respeito de método contraceptivo, né, falar sobre tratamento médico, risco probabilístico, né, situações de risco,
E planejar a pesquisa, né? Lá na BNCC também tem isso. Aí, eu fiz um recorte também lá do ensino fundamental, porque eu acho que isso daqui vai fazer uma diferença bem grande, principalmente em quem está saindo da licenciatura agora, que vai precisar trabalhar dessa forma. Eu coloquei lá do primeiro até o 9º ano do ensino fundamental e peguei um trechinho. Olha só, professor, lá no primeiro ano, quer dizer, o menino vai entrar com 6 anos lá na escola, ele vai precisar aprender a fazer coleta de dados. Olha só, é muito diferente dos PCNs, porque os PCNs lá era interpretação, né? E aqui não, aqui é coleta, organização de dados, né? No segundo ano, terceiro, quarto ano, quer dizer, o professor vai precisar trabalhar com projeto com o aluno. O professor vai precisar arrumar formas ali do aluno coletar o dado, montar a tabelinha dele, criar o gráfico, inferir e comunicar, desde pequenininho. E aí aqui, já a partir do 6º, deixa eu dar uma olhadinha. Bom, aqui eu não deixei. Eu acho que no meu recorte aqui ele falhou, mas se eu não me engano aqui, a partir do 4º, 5º ano, as habilidades lá da BNCC já orienta que o professor insira essas planilhas eletrônicas na sala de aula, quer dizer, o professor precisa trabalhar com essas planilhas, tá? Então, vamos falar um pouco, a partir disso, dos desafios que nós temos. Bom, a gente tem todas essas ferramentas, né? E parece que a gente transitar entre representações, por exemplo, eu lembro que para quem participou na semana passada e assistiu a palestra do Gerson, estava falando de representações, quando a gente fala de estatística, hoje é muito fácil você mudar de uma representação para outra. Você tem uma tabela e você passa para o gráfico, do gráfico você passa para a tabela, você tira, se for o caso, uma função dali. Mas transitar entre essas diferentes representações não significa que a pessoa está entendendo o que ela está tentando representar ali, né? Esse é um desafio. Um outro desafio que é muito comum, né, a quem está se formando e vai, né, se inserir no campo da escola, é que a estatística, ela não é matemática, né? A estatística, ela está muito mais próxima, daqui a pouco eu vou explicar um pouco isso, ela está muito mais próxima das outras ciências, da física, das naturais, das humanas, das sociais, no sentido de auxiliá-las, né, como ferramenta de investigação. E a matemática dentro da estatística, ela é uma ferramenta, né? Daqui a pouco a gente vai explicar. Porque a estatística ela tem essa relação, mas ela tá baseada na ideia de agrupamento, organização, tabulação, medir comportamentos de variável, quantificar, né? E essa análise de dados não se baseia somente em fundamentos matemáticos. Daqui a pouco eu vou dar o exemplo de algumas atividades, a gente vai perceber isso. Sem um contexto, sem uma problemática, sem alguma coisa palpável, você não faz estatística. Você fica ensinando matemática, cálculo de média, moda, mediana, né, ou tabela de frequência, essas coisas, mas a estatística em si não. A gente já vai falar sobre isso. Olha só, sobre o que é estatística? Ela envolve analisar contexto, né? Contexto social, contextos educacionais, contexto de saúde, consumo, contextos econômicos, né? Então, ela envolve analisar contextos, fenômenos, ações políticas, ela relaciona múltiplas variáveis, diferente da matemática, a estatística, ela lida com a incerteza, né? Quando a gente fala de variável em estatística, essa variável, ela tem um grau de certeza, incerteza, de probabilidade, né, que está envolvida nela. A estatística envolve uma habilidade, assim, a habilidade de questionar o tempo inteiro, você precisa estar fazendo perguntas para você fazer estatística. Envolve a habilidade de comunicar, né? E envolve também uma habilidade de você ter flexibilidade para modificar seu próprio ponto de vista a partir daquelas evidências que você tem.
né, ética e por aí vai. Daqui a pouco a gente chega nisso. Então, olha só, um sujeito, ele é considerado alfabetizado, né, quando ele sabe ler, ele analisa, ele compreende situação, né, no caso da estatística, a gente considera que ele é alfabetizado basicamente quando ele consegue contar o que aqueles dados ele tem para dizer para a gente. Agora, ser letrado vai além disso, né? É preciso ser capaz de utilizar diferentes ferramentas escritas. A estatística é uma ferramenta de escrita, de comunicação escrita, né? E muito utilizada, principalmente pelos veículos de comunicação. Por quê? Quando você pega um jornal, né, toda informação que você coloca ali naquele jornal, ela tem um custo, né? E o custo se dá pelo espaço da informação, né? Você vai publicar uma propaganda lá na Globo, 15 segundos é um preço, 20 segundos é outro, 1 minuto é outro. Então, a estatística, ela ajuda nesse sentido de resumir as informações, né? E você também poder analisar ela por outros prismas. Aqui vai um ponto, aqui eu acho que a gente pode discutir um pouco essa questão de o quão diferente é fazer estatística de fazer matemática. Esse diagrama, ele foi construído por uma pesquisadora, né, da área de estatística, educação estatística. Alguns alunos aí já viram ele comigo nas aulas, né, mas eu preciso trazer ele aqui. E o que ela fez no final foi o seguinte: ela fez entrevistas com vários profissionais de estatística, né, pessoas que trabalham com estatística. O cara que trabalha com estatística para biologia, para saúde, quer dizer, ela foi lá, pegou um departamento de estatística de uma universidade e perguntou: olha, eu queria saber o que você faz, né, me conta aí o que você faz. E aí ela foi fazendo essas entrevistas, né, fazendo algumas perguntas, tentando entender e tal, e ela criou, a partir dessas perguntas, esse diagrama, né. E aí, o que esse diagrama ele diz? Um estatístico, né, ele sempre vai começar por um problema, né. Então, eu posso, assim, dar uma diferença, explicar uma diferença, por exemplo, de uma abordagem matemática de uma estatística. O cara chega lá com um determinado experimento com bactérias e ele tem os dados lá de como aquelas bactérias se reproduzem e ele quer saber ao longo de um tempo lá qual é a função ou como elas se reproduzem, quando elas começam a morrer, e tem algumas perguntas para aquilo. E leva lá para o estatístico. O estatístico, quando vai fazer a análise daquilo, ele vai buscar as respostas, né, para aquele contexto, né? Então, ele vai planejar, ele vai olhar os dados, vai analisar, vai concluir e vai responder para aquele contexto. Se você mudar a bactéria, todo o estudo muda, né? Se você mudar a alimentação que você está dando para essas bactérias, todo o estudo muda. Então, cada pergunta exige um planejamento diferente. Um matemático, a partir desse contexto, ele pode criar lá pensar no modelo e tal. Ao longo do tempo, o matemático ele não precisa voltar no problema, no contexto. Ele pode estudar a matemática a partir daquele modelo que ele está criando, saber o que vai acontecer com o coeficiente A, B, C, se a função vai ficar para baixo, que tem a sua importância, né? Mas não necessariamente o objeto de estudo do matemático é o contexto da biologia social, né, o contexto físico e por aí vai. Então, primeiro, para você começar o estudo estatístico, você precisa disso, você precisa definir um problema, né? O que eu quero saber? Qual que é a pergunta? O que vai guiar, né, o meu planejamento? Aí a gente vai para essa fase de planejamento e algumas perguntas precisam ser feitas. Que tipo de pergunta? Como é que eu menso esse fenômeno, né? E para medir quais ferramentas eu preciso, qual é o tempo, como é que eu faço essa coleta de dados, como é que eu registro esses dados, né? Onde é que eu vou fazer isso? Vai ser numa planilha eletrônica, vai ser num papel,
né? Essa coleta de dados vai me exigir uma rotina, por exemplo, eu vou ter que ir lá várias vezes naquele local para perguntar como é que vai ser feito isso. Então, você precisa de um planejamento. E muitas vezes, né, nesse planejamento, você precisa de um estudo piloto também. Você vai lá, testa com um grupo pequenininho, né, volta para o experimento lá, o planejamento, e vê o que deu certo, o que não deu, para você poder ajustar. Bom, passou pela fase do planejamento, aí você vai para a fase de coleta de dados, que é onde a gente faz a coleta efetivamente, né, a gente gerencia essa coleta e limpa esses dados. O que tem ali nesses dados ali que eu posso excluir, né, ou levar, o que eu devo levar em consideração, o que eu não devo, né, e se for o caso, readaptar. E depois a gente vai para essa fase de análise, né, que é você olhar o tipo de dado que você tem, você construir tabelas, gráficos, procurar padrões nesses objetos, né, que você está analisando, e você levantar algumas hipóteses. A partir dessa fase de análise, a gente vai para a interpretação. Quando a gente está interpretando esses dados, a gente tem aquela chuva de ideias, né, o brainstorm, novas ideias. Você precisa comunicar, né, e você tira algumas conclusões. Mas sempre a gente leva em consideração que a estatística ela está lidando com a incerteza. Então, esse problema inicial que a gente tinha aqui no começo, ele pode ser refinado e novas perguntas serem feitas. E aí você volta para toda essa fase de novo, né? Então, a estatística ela não é tão exata quanto a ciência matemática, assim. A gente lida com situações de incerteza e dependendo de como você usa essas ferramentas, né, essa incerteza ela pode ser maior ou menor, né? Ela precisa de alguns critérios. Então, quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver nos alunos ali, então, para fazer estatística? Primeiro, habilidade de contar a história. Por que contar a história? Porque quando a gente parte para essa fase de problematização aqui, ele precisa explicar o contexto, né, da onde surgiu o problema, como que aquele problema chegou até a mão dele, né, quais são as dificuldades de acessar os dados que ele tem. Posso dar alguns exemplos aqui. A gente fazia, quando eu trabalhei no Amazonas, eu vi o pessoal da biologia ir fazer pesquisa, né, e coleta de peixe. Aí eu ficava me perguntando, bom, como é que eles fazem coleta de peixe? O cara tem que entrar de 4 em 4 horas no rio, passar a rede. Aí eu ficava olhando toda aquela disciplina, toda aquela rotina para fazer aquilo, né, é extremamente importante. Mas você tem que saber para que você está fazendo, por que você está fazendo, o que você está buscando com aquilo. Então, ele precisa desenvolver essa habilidade de contar histórias, né, histórias estatísticas. Esse é um desafio para o professor de matemática, né, porque não é sobre chegar e resolver problemas, ele precisa contextualizar o problema e contar o problema. Ele precisa se comunicar quando ele debate, né, os gráficos, as tabelas e por aí vai. Precisa estar atento à linguagem, ele precisa invocar pensamento descritivo, inferencial, precisa compreender o contexto, ele precisa delimitar a abrangência da situação que ele vai estudar. Por exemplo, se ele vai estudar um determinado tipo de bactéria, né, onde que ela vive, onde que eu vou coletar, quer dizer, ele precisa fazer essas delimitações, ele precisa estudar a população, ele precisa raciocinar sobre diferentes frias e principalmente questionar aquelas informações que ele traz do senso comum, né, porque a estatística vai ajudar ele a buscar algumas evidências. E aqui, por último, trabalhar essa capacidade comunicativa do aluno. Então, a gente, dentro do ensino de estatística, a gente precisa trabalhar com isso também. Bom, eu vou para alguns exemplos aqui, e eu vou começar lá pelos anos iniciais, porque eu vejo que tem uma diferença muito grande, né? Lá no começo, quando a gente viu aquelas competências gerais, a gente estava falando lá da formação do cidadão crítico, né? Mas como é que você ensina um menino lá no primeiro ano a ser crítico?
né? Você não vai falar de política com ele, né, assuntos que estão aí na mídia, tal, mas que ele não entende, ele não está amadurecido para entender. Então, eu vejo que a abordagem nos anos iniciais, ela precisa partir do contexto daquilo que eles vivem, né? Mas seguindo aquele ciclo, começando pela problematização, planejamento, coleta de dados, análise, né, e comunicação. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? E esses exemplos que eu estou trazendo são coisas que vocês vão começar a ver, né, por aí à frente nos materiais que vocês vão receber nas escolas, livros didáticos e por aí vai, ou nos próprios materiais que vocês mesmos vão planejar. Então, assim, o professor, para dar aula de estatística, ele tem que estar muito atento, né? Se a gente vai trabalhar com projeto, a gente está atento. Então, estou lá numa escola, e aí eu chego lá e eu vejo o seguinte, eu vejo aqueles meninos pequenininhos chegar com aqueles materiais na mochila lá carregado, né? Aí as crianças, os pais começam a reclamar do volume e peso das mochilas que as crianças carregam para a escola. E aí a pergunta é, com a estatística, o que poderíamos fazer? Você tem um problema, né? As crianças estão carregando material pesado, né? Essa é a reclamação. E aí a gente precisa resolver esse problema. Mas o ponto é, será que isso é um problema? Quão grande é esse problema? Qual é o público que está envolvido nesse problema? Será que esse problema ocorre todo dia? Então, a gente sai dessa fase de problematização e é extremamente importante nessa fase de problematização não é ensinar o aluno a dar resposta, é ensinar o aluno a fazer perguntas. E eu acho que isso a gente peca muito nas aulas de mono, não é dar resposta, né? Primeiro você tem o problema, antes de você começar a atacar, você tem que fazer perguntas, né? É um desafio. Então, essas perguntas, elas vão lá para a fase de planejamento, né? Quando você começa a refletir sobre planejamento. Tipo, qual é a massa ali, né? Qual é a massa da mochila? Qual é a idade dessas crianças, né? Então, se ele está carregando algo que eles estão falando que é pesado, quão pesado é, né? Quanto que seria suportável para uma criança daquela idade carregar? É outra pergunta que precisa ser feita, né? E quem pode responder isso? Bom, a gente precisa pesquisar um pouco, né? Olha, não sei quanto que o menino, né, deve ter alguns estudos que digam algo a respeito disso. Quantos quilos em média eles carregam? E aí você volta nessa pergunta anterior. Será que aquela quantidade média que eles estão carregando é acima do limite que eles deveriam estar carregando, né? Vai afetar a saúde dos meninos de alguma forma? Existe correlação entre a massa da mochila e a idade dos estudantes? Perguntas do tipo assim, será que o menino com 6 anos ele carrega uma mochila mais pesada que o menino com 10 anos, por exemplo, ou o menino que está lá no ensino médio? É outra questão que pode surgir. A diferença entre o volume carregado entre os dias da semana, tipo, um dia ele tem aula lá de história, matemática e português, no outro dia ele tem educação física, artes e língua inglesa. Será que tem um dia que essa mochila está mais pesada e a escola pode, assim, ajudá-la a resolver esse problema de alguma forma? A diferença entre a massa e o peso da mochila dos meninos e das meninas? Vejam bem, todas essas perguntas que foram feitas aqui, que não é o professor que vai fazer, né, essas perguntas, elas devem emergir ali do ambiente de sala de aula, e o professor ele ser um incentivador, mas essas perguntas, elas podem ser medidas, né? Aqui, por exemplo, qual a massa, né? Você tem uma variável contínua, você consegue medir qual é a massa. Qual é a idade das crianças, né? A gente consegue contar ali. Quanto que seria suportável para uma criança carregar? Né? A gente consegue saber isso também. Quantos quilos em média? Né? Então, todas essas perguntas, né, qual é o dia? Né? A gente consegue também saber qual é o dia que essas mochilas estão mais pesadas. Todas essas perguntas que estão aqui, elas podem ser medidas de alguma forma. Essa fase de planejamento ela é essencial para você definir como eu vou medir.
Então eu vou ter que, por exemplo, para responder essa questão dos dias da semana, eu vou precisar pesar a mochila dos meninos todos os dias, né? Como é que eu vou pesar? Eu vou pesar de todo mundo? Vai ser por amostragem, né? Como é que a gente vai fazer isso daí? Né? Enfim, a gente precisa dessa fase de planejamento. Para daí a gente fazer a coleta de dados, depois a gente agrupar esses dados e depois o mais importante de tudo, depois que você tiver resposta para todas essas perguntas, o que interessa para o aluno? Resolver o problema, né? Ou pelo menos compreender o problema de uma forma melhor. Então, olha só, a gente vai ensinando o menino a ser crítico, o que é extremamente importante, desde os anos iniciais, pelos problemas que circundam a vida dele, né, que está ali próximo dele. E carregar uma mochila pesada pode ser um problema, né? Outro problema, né, que pode se levantar lá na escola. Eu estou dando exemplo, né, mas são exemplos gerais, mas eu acho que cada contexto precisa partir do próprio ambiente do menino ali, que é o problema numa escola pode não ser na outra, né? Então, assim, alunos chegando atrasados no horário de entrada da escola. Então, várias perguntas poderiam ser propostas a partir desse problema. Qual meio de transporte você utiliza para vir à escola? É ônibus, é carro, vem de bicicleta, vem a pé, né? Qual é o horário? Quanto tempo você gasta da sua casa até aqui? Tá? Já é um tipo de variável diferente da primeira, né? A primeira é uma variável qualitativa, a segunda é uma variável, né, quantitativa. Qual a distância? Uma variável contínua. Que horas você costuma dormir? Que horas você acorda? Quanto tempo leva, né, para fazer tarefa? Quem acompanha para a escola? São todas perguntas também que a gente pode, de certa forma, medir, né? Então, você tem o problema, planeja, como que você vai fazer a coleta de dados, analisa isso e vai lá dar a resposta. Olha que interessante, um gráfico pode ser construído com os meninos, né? E eu vou fazer essa pergunta aqui, vocês vão pensar, daqui a pouco eu respondo. Se eu estivesse na sala de aula, eu ia deixar pensar um pouco, não ia responder. A pergunta que eu ia fazer é o seguinte: dá para perceber pelo gráfico, né, que foi construído lá, que os alunos, né, vão para a escola mais usando o transporte que está aqui na primeira coluna, que no caso seria o ônibus, né? Tem alguns que vão de trem e outros que vão de carro. Mas se vocês olharem a fundo, vocês vão perceber o seguinte, que essas representações, elas precisam também de um cuidado. A gente encontra muita representação em jornais, na TV, né? A gente que faz pesquisa na área de educação estatística o tempo inteiro está mostrando situações que trazem representações que não são adequadas. Então, quem bate o olho nesse gráfico fala assim, olha, os meninos vêm de ônibus, né, para a escola. Só que a escala desse gráfico, ela não está muito adequada, porque você tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que vem de ônibus. De carro, são 10, né? E a coluna ali dos meninos que vem de ônibus, então, isso precisa ser analisado também quando a gente vai fazer aquela parte de análise, né? Não é só colocar as coisas no gráfico, numa tabela, mas perceber o quanto aqueles gráficos e aquelas tabelas estão representando a minha problemática, né? Bom, agora vamos para o ensino médio, né, que a gente tem bastante coisa. O ensino médio eu já vejo que o problema é diferente. A formação do cidadão crítico, ali sim a gente tem que falar assim, não é nem só no ensino médio, eu acho que a partir dos anos finais, né, vamos falar assim, dos anos finais, os meninos já estão amadurecidos para entender outras questões. Então a gente tem um problema grave aí, que é o problema da pandemia, está todo mundo falando, né, a respeito de pandemia. Do coronavírus, aí a gente inclusive está tendo essa palestra dessa forma por causa disso, né? E aí, o problema da pandemia é o comportamento da população e as políticas públicas de enfrentamento. Esses são problemas que a gente está discutindo o tempo inteiro. Fica em casa, não fica, o fulano está dando festa, isso, aquilo, né? Como é que esse negócio passa de um para o outro, os hospitais estão preparados? Então, quer dizer, a gente tem várias coisas para se discutir a respeito da pandemia, né?
Aí a gente entra nessa fase de planejamento. Olha um ponto importante que estava lá no começo daquelas competências da base. Na história, será que a gente já teve algum problema parecido, né? Alguma pandemia, né? E o que aconteceu nessas pandemias? Será que as escolas fecharam? Como é que os políticos responderam a isso? Como é que era a transmissão? Quanta gente morreu por causa disso? Não morreu? E por aí vai, né? Então, quais que eram as evidências, né, que foram, né, qual que era a forma de transmissão, como que a gente identifica a letalidade ou as sequelas, quem foram os afetados, qual foi a solução, qual foi o caminho, né, percorrido. Então, a gente tem uma oportunidade aí, e eu acho, assim, que nesse momento é extremamente importante a gente falar de coisas que, como eu falei lá no começo, a gente está sendo agredido o tempo inteiro na educação, a gente está sendo agredido o tempo inteiro na ciência, né, na saúde, né, as pessoas parecem que não estão acreditando mais nas evidências. Então, o que pode contar para a gente é a história, e a estatística ela pode ajudar de alguma forma. Aí, é legal a gente contextualizar. Ó. Eu fui buscar uma doença, a poliomielite, né? Eu vou colocar aqui um videozinho rapidinho, 2 minutos, porque, assim, muita gente não sabe o que foi a poliomielite, né? Eu mesmo não sabia. Eu fui lá buscar na história para ver. Vou ver se aparece aí para vocês. Espera aí. Senão, depois eu também posso passar o link. Se não aparecer aí, depois a gente assiste. Se vocês não verem, você me fala, tá, Felipe? São as vítimas mais antigas da poliomielite internadas. Vou tentar aumentar o volume. Em São Paulo. A doença, conhecida como paralisia infantil, é transmitida por vírus. Pode provocar a paralisia total do corpo e afetar até funções vitais, como a respiração. A polio foi responsável por uma epidemia no Brasil entre os anos de 1950 e 70. Hoje a doença está erradicada no país. O prédio do HC, onde Paulo e Eliana estão internados, foi construído nos anos 50 só para abrigar as crianças vítimas da paralisia. Até o final da década de 70, 5.789 crianças foram internadas aqui. Foi nessa época que Paulo e Eliana foram trazidos para cá. Tanto Paulo quanto Eliana tinham pouco mais de 1 ano de idade quando chegaram aqui no hospital em situação gravíssima, praticamente desenganados pelo médico. A expectativa era de que eles conseguiriam sobreviver por pouco tempo. Quase 40 anos se passaram e os dois continuam internados. Por causa da doença, Eliana perdeu os movimentos do corpo do pescoço para baixo. Paulo ainda consegue movimentar as mãos. Desde a infância, dois vivem no mesmo quarto que já abrigou 7 pacientes. Todos tinham um tipo mais grave da polio e só os 2 sobreviveram. Foram perdas castigantes, porque eram companheira para minha irmã, o Toshito também era irmão. Quando chegaram ainda crianças, Paulo e Eliana descobriram um mundo novo, sem céu, sem sol, sem estrelas e pintado por paredes. Descobriram também que a sobrevivência passava por um aparelho de respiração mecânica chamado pulmão de aço. O aparelho, criado na década de 20, tinha a função de ventilar os pulmões paralisados dos pacientes de polio. Parecia uma redoma. Entrava o corpo e ficava a cabeça para fora. Ele fazia a pressão negativa. A tecnologia evoluiu e o pulmão de aço foi substituído por respiradores artificiais mais leves e confortáveis. Bom, então a partir dessa reportagem aqui, dá para a gente discutir bastante coisa. Quando Opa, peraí.
quando a gente passa esse vídeo da poliomielite, ela fala desse pulmão de aço, quem tiver oportunidade depois dá uma pesquisada, a pressão negativa era o seguinte, a poliomielite ela causava paralisia, né, do corpo e ali do diafragma. Então, a pressão positiva, vocês imaginam que você tem uma bexiga, né, e essa bexiga você está apertando ela, está fazendo uma pressão positiva. Como você precisava encher o pulmão de ar, né, você precisava fazer uma pressão negativa, quer dizer, você precisa de algo que faça esse movimento contrário no pulmão, né, o diafragma não funciona mais, não tem o que faça. Então, as pessoas precisavam viver dentro desse pulmão de aço. Deu para vocês verem nas fotos ali no filme, assim, a quantidade de gente morando ali dentro daquele pulmão de aço que fazia essa pressão negativa. O que era mais trágico dessa doença era o seguinte, ela atingia principalmente crianças de 0 a 5 anos de idade, né? E aí já entra a estatística, como é que você sabe que é criança de 0 a 5 anos de idade? Você precisa de evidências, de dados, né? E para você poder fazer essas confirmações. Então, hoje a gente está vivendo o coronavírus, que dizem aí, e eu acho que ainda não se tem muita certeza disso, que existe um determinado grupo de risco que são de idosos, né? No caso da poliomielite, eram as crianças. E aí você imagina você ter uma criança ali de 4 ou 5 anos de idade inteiramente saudável, o pai sai com ela, vai no supermercado, passa alguns dias, aquela criança não anda mais, não respira, né, ou perde movimento da perna, um lado do corpo. A poliomielite era uma doença assim. Uma em cada 200 infecções levava a paralisia irreversível, quer dizer, de cada 200 infecções que tinha, uma criança era a que ficava paralisada, né? Agora, esses números, quando a gente pega, né, se a gente olhar para um contexto de uma escola, por exemplo, uma escola ali com 800 alunos, você vai ter uns 4, 5, né, que vai ficar nessa situação. Imagina os hospitais, a demanda que era para a época você ter essas crianças com músculo, né, respiratório paralisado, precisar de um pulmão desse para viver, né? Como a gente viu lá, viver 40 anos, 50 anos dessa forma, porque não tem volta. À época, 5 a 10%, né, morriam, né, dessas doenças. E no Brasil, esses dados eles foram registrados a partir de 1968, tá? Como é que se registrava um caso de poliomielite? No Brasil, não se registrava, não era pela morte, mas sim pela paralisia. Então, quando alguém ia para o hospital, aí tinha o diagnóstico lá, o menino ficou paralisado, então, olha, esse daqui, poliomielite. Então, esses casos não são dos que morreram, foi só dos que ficaram paralisados por ano. Então, vocês imaginam, 26 mil crianças, né, dentro desse período aí, com paralisia, que vão viver 40, 50, 60 anos dessa forma, né? O pico foi no ano de 1975, com 3.590 casos. Então, era uma doença, assim, horrível, né? Para quem é pai, mãe, você imagina você ter uma criança saudável e, de repente, você passar por uma situação dessa. Aí a gente entra na estatística, olha só. Desde 1935, o pessoal tentando, né, fazer vacina ali para poliomielite. E a gente teve 2 tentativas de criar essas vacinas que elas não foram bem sucedidas, né? Eles começaram fazendo teste em chimpanzé e depois eles foram para as pessoas. Então, você imagina assim, olha, os pais todos assustados, a gente tem uma pandemia, quem quer levar as crianças para a rua, para lugar nenhum, depois vem alguém e fala assim, ó, nós temos uma vacina, vamos testar? Né? Os pais levam as crianças, não, vamos testar. Só que essas vacinas, as 2 versões, né, de 2 pesquisadores diferentes, elas tiveram um efeito inverso. Ao invés de proteger a criança da poliomielite, essas vacinas, elas causavam a poliomielite, causavam alergia, e muitas crianças morreram por causa dos testes dessas vacinas. Então, ali na história, a gente já vê que não é um processo tão simples, tem que ter um cuidado muito grande, né? E os testes, como o grupo de risco eram as crianças, né, foi testado nas crianças. Aqui nesse gráfico, dá para a gente fazer uma comparação do seguinte, olha só.
a taxa de letalidade da poliomielite é de 22% dos infectados ali vai morrer, né? Enquanto o novo coronavírus é 3,4%. Só que aí também, para a gente fazer essas comparações, a gente precisa dos contextos, né? A poliomielite não era uma doença de transmissão por via respiratória, era por vias sanitárias, né? Pelas fezes, né? Enquanto o coronavírus respiratório. Aqui já tem uma puta de uma oportunidade para o professor de matemática. Pega 3,4% da população ali, vamos ver quanta gente vai morrer ou vai morrer por causa do coronavírus, se toda a população, né? E faz uma comparação com a poliomielite, como é que foi, né? Cria alguns modelos aqui, dá para a gente fazer isso. Olha, aqui, esse gráfico aqui, a gente dá para fazer uma análise bem interessante também, tá? A vacina foi descoberta em 1953, né? Aí aqui são os números de casos de poliomielite, não de mortes, né? Só de crianças que ficaram paralisadas no período até 1989, que foi quando essa doença foi erradicada. Quer dizer, quando eu nasci, né? A gente não tinha um sistema de saúde efetivo aí para combater a poliomielite. Quer dizer, eu poderia ter sido uma vítima da poliomielite. Alguns colegas aí também. Olha só, em 1975 a gente teve um pico, quase 4 mil crianças ficaram paralisadas, né, por causa da poliomielite. Então isso daqui estava chegando a uma situação insustentável no Brasil, né, 20 e tantas mil crianças. E o menino ele ficou paralisado aqui em 1968, ele vai viver 60 anos, 70 anos sem poder jogar bola, sem poder brincar, sem poder, né, fazer outras coisas que outras crianças fazem, né, faziam. E aí a gente tem uma queda brusca aqui em 1981, né? Eu vou perguntar aqui, vocês vão refletir, não dá para a gente fazer interação, mas eu acho que vocês já devem imaginar o que aconteceu aqui, né? Vale a pena a gente fazer com os alunos uma análise histórica de como que foi a implantação dessas vacinas no Brasil. As brigas políticas, a questão do capital, essas coisas. E a gente vê aqui uma coisa assim, que vai para o zero, né? A gente tem lá quase 3 mil casos em 79, e 81 a gente já não tem quase nada. Em 83, zero. E olha só que coisa importante, como é que a estatística ela funciona e ajuda a gente nesse sentido. Em 1986, a gente teve outro surto, né? E aí já se sabia à época que a poliomielite era transmitida pelo esgoto, né? E alguém podia falar assim, olha, essa vacina não está funcionando, mas esse surto ele foi muito pontual, foi numa cidade da Paraíba, né? Eu não me lembro o nome da cidade, né? Que algumas crianças ali elas adquiriram a doença. Eles foram lá, fizeram a análise e perceberam o seguinte, que aquelas crianças, elas estavam adquirindo uma mutação do vírus da poliomielite. Então, existia a vacina para o tipo 1, tipo 2, e as crianças naquela região estavam adquirindo um vírus que era o vírus tipo 3. Então, precisou-se fazer um reforço da vacina da poliomielite. Desde 1989, no Brasil, não se registra mais nenhum caso da poliomielite, né? Isso que eu estou falando aqui, eu estou fazendo, mas essas informações é muito interessante que a gente peça para os alunos pesquisarem. Eles fazerem a coleta de dados. Olha, pergunta para ele assim, olha, eu queria que vocês fizessem uma análise do período de 1968 até 2000 sobre a poliomielite no Brasil. Deixa eles irem lá, eles vão perceber essas coisas, né, que eu estou falando aqui. Bom, aí, lembra aquelas ideias de planilha eletrônica, aquelas coisas? Aqui tem um monte de perguntas que dá para a gente fazer para os alunos, né, fazerem essas planilhas. Ó, a gente pode levantar a hipótese de que não tivesse a vacina de poliomielite hoje, né? A gente considerando que
dos nascimentos no Brasil, 10% dessa população fosse infectada, quantas crianças seriam acometidas de paralisia? Porque, assim, uma coisa é ser infectada, né? Outra coisa é adquirir a paralisia. Aí, aqui, ó, usa uma planilha eletrônica calculadora para registrar seus resultados. Aí, a primeira coisa que os alunos vão perguntar é o seguinte: professor, onde é que eu vou achar a quantidade de crianças nascidas nesse período, de 2014 a 2018? Aí é a hora da gente ensinar o menino a ir lá no site do IBGE. E quando ele vai lá no site do IBGE, a riqueza de informação que tem naquele site, que dá para ele fazer tanta coisa, tanto modelo matemático, tanta coisa que vai ajudar ele a ser crítico, né? E ele vai ver o seguinte: essa quantidade de pessoas que estão morrendo no Brasil hoje por coronavírus era a quantidade de crianças que estavam sendo afetadas por paralisia naquela época. E se a gente tem um novo vírus com essas características, o que aconteceria hoje, né? Será que a população ela está preparada para enfrentar essa guerra, né? Como é que seriam as questões políticas? Então ele vai começar a fazer algumas, né? Algumas perguntas. Então a gente pode pensar também quantas crianças dessas que nasceram hoje morreriam, né? Nesse período de 2014 a 2018, né? Qual é a taxa hoje de letalidade nessa idade, né, de crianças que morrem nessa idade, e qual seria se a gente tivesse uma doença parecida com a poliomielite, né? E a gente pode fazer análise daquele gráfico, foi esse que eu falei aqui, né, que foi nessa época que começou a campanha no Brasil de vacinação, e por incrível que pareça, parece que a gente foi um exemplo para o resto do mundo, porque a gente vacinou todas as crianças contra a poliomielite, né, nesse período de tempo, e erradicou a poliomielite na época, né, e hoje a gente não está sendo um exemplo muito bom. Bom, outros temas. A gente pegar a reportagem, também tem vários dados lá no site do IBGE, que a gente pode comparar, questionar e por aí vai. Por exemplo, uma reportagem desse tipo: o Brasil desperdiça milhões de toneladas de alimentos por ano. Quanto nós desperdiçamos de alimento na nossa escola, na nossa casa, né, nos ambientes que a gente passa ali, no restaurante e tal? Quer dizer, a gente pode fazer pesquisa desse tipo. E aí a gente junta com outra reportagem que diz o seguinte: a fome no Brasil está voltando, né? Os mais novos não conhecem, mas quem nasceu na década de 80, tem inclusive um filme, um curta-metragem chamado Ilha das Flores. Deem uma olhada nesse curta-metragem, vocês vão ver o problema que foi a fome no Brasil na década de 80, 90. Rebanho bovino recua, mas Brasil segue com mais boi que gente, né? Como é que tem fome no Brasil se a gente tem mais boi do que gente, né? Isso também é informação que pode ser comparada lá no IBGE. Rendimento médio das famílias brasileiras em reais versus despesa com alimentação. Isso daqui também é informação que a gente pode coletar lá no site do IBGE, pedir para os meninos fazerem comparação de tabelinha. Que tipo? Compara a renda da família que ganha um salário mínimo com uma renda daquela família que ganha 10. Comparar a renda não, mas comparar o quanto eles gastam com alimentação. Aí você vai perceber o seguinte: que uma família, né, que ganha um salário mínimo ali, eles gastam em torno de 300, 400 reais com alimentação, enquanto uma família que ganha mais de 10 salários gasta em torno de 1.000 a 1.500. Mas aí você faz outra conta que é muito interessante, é o comprometimento da renda. Você vai perceber que o comprometimento da renda daquela família que gasta 300 reais chega a quase 30%, 40% do mês, e aquela que gasta quase 3 vezes mais ou 4 com alimentação, não chega a 10% do comprometimento familiar. Quando os alunos fazem esse tipo de comparação, isso choca, né? Principalmente se ele viver num contexto de pobreza e por aí vai. Isso é formar o cidadão crítico. Problema de bullying na escola, né? O papel do consumo, quer dizer, a marca, né, de um produto, quando a gente escolhe, será que ela faz diferença? Será que ela não faz diferença? Também tem experiências muito legais para fazer. A pandemia. Agora, olha um ponto importante, né?
A gente tem um monte de doido falando que as vacinas causam isso, aquilo, incentivando o pessoal a não vacinar. Aonde que a gente vai atacar essa problemática? É analisando a história, construindo esse conhecimento. Então, se a gente vai lá, começa a estudar poliomielite, outras doenças que a gente teve no Brasil, vai vindo para a questão da erradicação, até a gente chegar no coronavírus, a gente faz coisas fantásticas com esses meninos, né? Bom, eu estou indo para o encerramento aqui, mas tem algumas questões que eu queria levantar aqui que eu acho também muito interessante. Quem já ouviu falar do conto do vigário? Né? Então, assim, conto do vigário, se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, é uma historinha que diz o seguinte, que na cidade de Ouro Preto, tinha 2 vigários e eles estavam disputando uma imagem de uma santa para ver na igreja de qual ia ficar, né? E aí um dos vigários resolveu criar uma estratégia lá, convenceu o outro a fazer o seguinte, olha, vamos pegar a santa e a gente amarra aqui no lombo desse burro aqui e vai ver para onde a santa vai. Se a santa for para o lado da sua igreja, né, a imagem fica aí. Se for para a minha igreja, ela vai ficar lá. Tudo bem? Entraram no acordo lá, né? Só que tinha o seguinte, aquele vigário que tinha colocado a proposta, ele era dono do burro, né? Então o burro ele já estava viciado aí para aquela igreja onde ele queria a santa. Essa é uma história legal para a gente começar a falar o seguinte, né? Aí criou-se essa história do conto do vigário. Quem quer ser enganado, né? Quem quer ser enganado? Ninguém quer ser enganado, não é verdade? Só que para a gente não ser enganado, a gente precisa aprender a olhar para as evidências, olhar para a ciência, olhar para os dados, para os números, né? Então, eu acho que a escola e a matemática, de toda forma, agora, e a estatística principalmente, tem que ajudar, né, no combate às fake news. A gente tem que fazer isso na escola, porque é lá que o cidadão vai lá e vai falar assim, tem um cara doido aí falando que a Terra não é redonda, qual é a evidência que ele tem disso daí? Tem um cara falando que a vacina não, né, causa isso, qual é a evidência que ele tem? Né? Para isso, dentro do ensino de estatística, algumas coisas a gente pode ajudar. Algumas coisas a gente pode fazer que pode ajudar o nosso aluno. Por exemplo, fazê-lo se questionar. De onde os dados que eu estou analisando vieram? Será que aqueles dados que eu estou analisando têm algum interesse político? Será que aqueles dados que eu estou analisando têm algum interesse comercial? O que está por trás? É uma agência, né, que, por exemplo, é uma OMS, é um IBGE? Da onde que esses dados estão vindo? Né? É uma pergunta que a gente pode fazer para não ser enganado. Quais são os critérios definidos para medir e observar o objeto de estudo? Vou dar um exemplo, que a gente está fazendo muito agora. Você compara um país com outro. Lá em Portugal, eles estão sendo exemplo disso, não sei não, está sendo exemplo e tal. A gente faz comparação. Então, vou dar um exemplo de comparação. Você quer comparar a quantidade de morador de rua da Nova Zelândia com o Brasil. E aí você pega, vai lá, vê quantos tem na Nova Zelândia, vê quantos tem no Brasil, vê a taxa de proporcionalidade, né? A população lá é menor, a população aqui é maior, então a taxa de proporcionalidade parece algo legal de ser feito, né? Dá para comparar. Só que o que a gente não viu aí é o seguinte, como é que se define um morador de rua no Brasil e como é que se define um morador de rua na Nova Zelândia? E aí você precisa ter algum documento para se pautar, porque o morador de rua na Nova Zelândia não é aquele cara que está vivendo exatamente na rua. Mas muitas vezes, na classificação deles, um morador de rua, por exemplo, pode ser uma pessoa que viva numa garagem, que não tem um banheiro em casa, por exemplo, né? E tem algumas definições que é diferente daquelas definições que estão aqui no Brasil. Então, quando você faz análise dos dados brutos sem entender como os critérios foram definidos, você cai no risco do erro e achar que um país é mais ou menos que outra coisa. Por exemplo, a gente, né, mundo afora, aí está sendo um mau exemplo de que o coronavírus, né, está afetando aí boa parte da população, e está mesmo, né?
Mas também a gente tem que saber outras coisas, como é que eles estão fazendo teste nesses outros países, eles estão comprando, será que a China, quando esse problema começou lá, eles, né, testaram as pessoas, então, como é que se define, é quando o cara dá entrada no hospital, é depois que ele sai, ou é quando ele vai internado para UTI, qual que é o critério para você medir aquilo? Porque as comparações partem por aí, uma coisa é fato, a gente sabe que o problema aqui é grave, né? Mas quando a gente vai fazer comparações com outros países para defender um ponto ou outro, a gente precisa saber definir esses critérios. Os números apresentados, eles fazem algum sentido ou eu consigo notar algo estranho naquilo, né? Outra pergunta precisa ser feita. E o aluno, quando analisa esses dados, também. A incerteza, ela está sendo levada em consideração, né? Quando eu estou fazendo análise desses dados, ou eu estou dando as coisas como certa, né? A variabilidade ali, ela foi analisada? Existe outra alternativa, outra explicação, né? Aqueles dados lá, eles confirmam aquilo que eu acredito ou aquilo está me colocando uma pulga atrás da orelha? Então, essas são algumas dicas para a gente trabalhar com os alunos lá na sala de aula para a gente evitar fake news. Aí, olha só, esse gráfico, ele circulou lá logo no comecinho dessa pandemia que a gente está tendo aí, né? E dá para a gente ver umas coisas aqui bem interessantes, né? Tipo, se eu passar uma linha dividindo esse mapa em 2 hemisférios, eu vou perceber uma concentração muito grande no começo de casos na Ásia ali, né, na China, naquela região, na Europa e nos Estados Unidos. E no hemisfério sul, né, uma concentração menor. É óbvio que esse gráfico agora ele já mudou. Mas eu posso fazer várias perguntas para meus alunos para ele entender, né, como é que a gente faz essa contabilização e por que isso se espalhou dessa forma. E aí, se eu passar uma linha no meio desse mapa, e eu vou dar para vocês uns 10 segundos para vocês pensarem antes de eu trazer algumas questões, por que esse vírus se espalhou por aí primeiro? Por quê? Por que no hemisfério norte? Por que nesses centros? Né? Então, deixa o aluno pensar um pouco sobre isso, refletir, conversar, né, falar em grupo ali. Várias hipóteses podem ser levantadas, né, e também podem ser medidas. Eu levantaria algumas hipóteses que são hipóteses pessoais, por exemplo. Muito grande aqui porque começou na China, né? Muito grande aqui por causa da globalização, quer dizer, a quantidade de mercadoria que circula nessa região do mundo, países ricos, é muito grande. Olha uma solução para o Brasil, vamos parar de negociar com o país rico, a gente fecha a fronteira aí, né, os países ricos, a gente não vai ter problema mais de pandemia aqui, né, mas me parece que tem isso. Mas aí o aluno fala assim, não, pode ter subnotificação aí, professor, como assim? Aqui na África, aqui na América do Sul, são países mais pobres, a gente não está fazendo testes, né, na mesma proporção que eles estão fazendo. Outras hipóteses podem ser levantadas aqui. O fato é que a gente precisa, com a estatística, eu acho hoje, assim, de forma mais urgente, ensinar os nossos alunos a ser críticos, principalmente para a gente combater essa quantidade de informação que não faz sentido nenhum que a gente está recebendo de todo mundo. Então, quer dizer, a gente educa os filhos para educar os pais. Quando as crianças elas saírem da escola se questionando, tem evidência para isso? Essas fake news não vão fazer, né, mais sentido. E muito provavelmente a gente deixa de eleger, né, alguns caras loucos aí que acreditam que a Terra é chata, que a vacina não serve para nada, que a ciência não serve para nada, a educação não serve para nada, né? E esses ataques que a gente está vivendo aí hoje. Gente, muito obrigado. E agora a gente pode ir para a nossa conversa. Então, de novo, muito obrigado, Leandro, pela essa apresentação. Acho que um ponto importante aí para falar do final da sua apresentação, você falou sobre o excesso de informação, né? Muita gente pensa que fake news é um problema de falta de informação, e falar de falta de informação,
logo no nosso século, com a internet aí, é uma coisa meio boba de se dizer, né? O povo acha que hoje já tem informação é demais, as pessoas já não sabem qual que é a verdade. A educação estatística na escola, desde das bases iniciais, lá como você mostrou do primeiro, segundo, e vai crescendo até chegar um ponto da gente ter uma discussão muito madura sobre temas atuais, ela vem para tentar quebrar isso, né? Para a gente conseguir ter um pensamento melhor, para a gente tentar evitar essas fake news, que é um problema de segurança pública nos dias de hoje. Certo, para a gente começar agora esse segundo bloco, se alguém quiser, a gente vai abrir a palavra para vocês que estão assistindo. Se alguém quiser abrir o microfone, a câmera também, fazer algum questionamento, algum comentário, pode ficar à vontade. Bom, eu vou já fazer minha pergunta, eu mandei, mas eu vou formular ela melhor. Eu me lembro que, discutindo, né, nas turmas de estágio, a gente viu as diferenças do que o PCN trazia para a BNCC. E lá no PCN, a estatística realmente era, nos anos iniciais, como o tratamento das informações. E aí a BNCC traz isso agora, como, desde os anos iniciais, como probabilidade estatística. Eu queria saber qual que é a mudança, como que ocorre essa mudança, quais os principais aspectos que são afetados com isso para trabalhar a educação estatística desde os anos iniciais. Olha, essa pergunta é muito interessante, Beatriz, porque assim, a gente pensa, vamos pegar lá no PCN, como era chamado tratamento da informação, né? Então, estatística é sobre informação. Vamos por esse caminho. Uma coisa que os PCNs traziam era o seguinte, que era bem a característica do PCN, que era ensinar o aluno a ler e interpretar gráfico. Ler e interpretar. Era a base do PCNS. Ler e interpretar gráfico. Aí, olha só, nos dias de hoje, se a gente ensina dentro da escola o menino a ler e interpretar gráfico, pegando a fala aí do Felipe, a gente tem um excesso de informação tão grande, né, que ele vai ler e interpretar esse gráfico, mas esse gráfico produzido na perspectiva de outro. Na perspectiva de outra pessoa, né? A sociedade mudou, as informações, elas precisam ser passadas de forma diferente. O que a gente vê, no caso da educação estatística de diferença lá na BNCC, é o seguinte, a BNCC, ela traz um processo de construção. Então, o menino ele não vai ser consumidor de informação, agora ele vai passar a produzir informação. E quando ele passa a produzir informação, ele sabe como a informação é feita. Então, ao longo dos anos, ele vai sendo preparado para fazer aqueles questionamentos que eu fiz lá logo no finalzinho, né? De onde que esses dados vieram? Né? Qual que é a definição para você medir esses dados? Né? Será que tem alguma coisa esquisita por aqui? Né? Então, essa mudança, eu acho que é a mudança principal da BNCC para os PCNs. Ele não é mais um consumidor de informação. Não deve ser, né? E aí, eu acho que esse é o grande desafio para vocês que vão se formar professores de matemática. Sabe por quê? Porque o curso de matemática, ele tem uma característica, uma raiz muito forte de formar pessoas para consumir informação, não para produzir informação. Você pega um problema de matemática, sempre é o problema que alguém colocou lá, que já está posto, aí você vai resolver um problema que já foi resolvido milionésimas vezes, né? É o que você vai resolver na sala de aula. E aquele problema tem que ser resolvido da mesma forma, igualzinho, e tal, tal. Então, quer dizer, a gente acaba sendo consumidor de informação, né, que já está posta. A proposta da BNCC é que ele passe a produzir informação. E aí, por isso que desde pequenininho lá, eu trouxe ali a base falando do primeiro ano, né? Mas, na verdade, não é dali, é desde a educação infantil, ele já vai aprender a fazer coleta de dados. Que tipo de coleta? Vamos ver quantos dias na semana lá eles oferecem banana lá no café. Quantos dias na semana é laranja, né? Sei lá, quantos dentes nasceu na boca do menino lá, quantos caiu, né? Perguntas que fazem parte da realidade dele. Mas o fato é o seguinte,
Ele vai aprender a coletar, planejar, problematizar, construir as ferramentas, né? E fazer análise dessas ferramentas. Mas sabe o que eu acho que é o mais importante de todo esse processo? A gente precisa ensinar esses meninos a se comunicarem. Entendeu? Porque não adianta você produzir informação se você não comunica. Se aquela informação ela fica para você. Né? Dentro de toda essa produção de material que eu venho fazendo aí pensando para educação estatística lá, eu fico pensando, se bullying é um problema, como é que eu posso usar a matemática ou a estatística para combater isso dentro das escolas? Se a população está acreditando que a vacina não serve para nada, como é que eu posso usar a matemática lá dentro da escola para mostrar, né, que, opa, peraí, meu, a gente já teve problema assim. Se alguém tiver a curiosidade de dar uma olhadinha nesses pulmões de aço aí, vocês vão ver assim, que coisa triste que era, né? E quem tiver a curiosidade assim, para olhar na história também, os pais apavorados, né? Você imagina, eu, por exemplo, eu tenho 2 crianças pequenas, eu vou no supermercado aqui, mas não vou levar a colocar as crianças ao risco, né? Se as escolas particulares ou públicas abrirem amanhã, por pressão do mercado, por pressão do capitalismo, aí eu falo assim, caramba, vou levar meu menino para a escola, né? Porque a escola abriu, agora eu vou levar. Se esse menino adquire a doença e ele faz parte, eu não vou dizer nem se ele faz parte desse grupo de risco, né? Porque às vezes ele é saudável, ali ele adquire a doença, ele passa a fazer parte. Mas se esse menino morre, a culpa, né, que esse pai vai carregar para o resto da vida, por quê? Porque ele sucumbiu ao sistema. E ele sucumbiu ao sistema por quê? Porque o sistema usa a informação que ele quer e ele não se protege politicamente. Então, eu acho assim que com a matemática, a gente precisa ensinar as nossas crianças a se proteger com informação. Né? Com a estatística, a gente fazer isso. Eu vejo que essa é a grande diferença do PCN para a base. Mas esse é o grande problema, porque a gente não foi formado para isso, né? Usar a planilha eletrônica, né? Se eu fizer essa pergunta aí, tem 38 pessoas na sala, quem já fez um cursinho básico de Excel aí? Né? Os meninos novos ainda já fez, né? Mas, enfim. Então é isso, eu vejo que essa é a grande diferença. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Eu queria fazer queria saber a opinião do professor. Em relação, como a gente estava falando agora sobre a BNCC e tudo mais, se a gente for parar para analisar a BNCC dos anos do ensino fundamental para o ensino médio, tem uma diferença ali que, diferente do ensino fundamental, o ensino médio ele não traz o objeto de conhecimento que deve se trabalhar dentro dos conteúdos, por exemplo, de matemática. E aí, na sua opinião, não sei, você acha que esse é um fator que pode atrapalhar nesse processo de ensino-aprendizagem? Porque muitas vezes um professor, como você diz, ele não é formado para trabalhar, por exemplo, com essa parte de tecnologia e nesse meio de assimilar com o cotidiano. Talvez esse seja essa falta de abranger isso no documento pode atrapalhar nesse processo da educação? Então, eu particularmente, eu não acho não, sabe? Eu vou falar por quê. Eu acho o seguinte, o ensino fundamental, você ter essas habilidades muito bem definidinhas, assim, vou ensinar equação, ensinar isso, ensinar aquilo, ele acaba obrigando de certa forma, não vou usar essa palavra não, porque eu acho que obrigar é muito, mas assim, deixar muito forte, deixar um norte para que determinadas coisas não sejam perdidas no meio do caminho, né? Eu, particularmente, eu acho que o ensino médio precisa mudar. E principalmente o professor de matemática, ele precisa estar mais próximo dos problemas que acercam a sociedade. O professor de matemática precisa discutir saúde, o professor de matemática precisa discutir os aspectos sociais, o professor de matemática não pode se isolar na casinha dele, né? Então, uma coisa que eu penso é o seguinte,
quando a gente entra numa sala de ensino médio, embora seja aquela matéria que é de domínio nosso, que a gente gosta, que a gente ama, a gente tem que lembrar o seguinte: nós não estamos formando matemáticos no ensino médio. Não é esse o objetivo. Nós estamos formando cidadãos para trabalhar na sociedade e talvez ele venha querer ser matemático. E isso não é negar conhecimento para ele. Não é negar conhecimento, mas fazer ele observar que a matemática ela está relacionada com o mundo. Então, eu particularmente acho o seguinte, que os conteúdos, eles muito pré-definidos, sem vínculo com as outras áreas, eles amarram o próprio sistema. Por quê? Porque os materiais que são produzidos para ser usados nessa sala de aula, vou falar de livro didático, essas coisas, eles são baseados na base curricular, né? Então, se você tem os conteúdos muito bem definidos, você perde a oportunidade de trabalhar coisas riquíssimas, tipo a questão do racismo, né? E trabalhar pelo viés matemático, não é trabalhar de qualquer jeito. Se trabalhar essas questões que eu levantei de fake news, disso, por quê? Porque você tem que trabalhar alguma coisa que está engessada ali. Não quer dizer que você vai deixar de ensinar a matriz, mas você pode usar a matriz e colocar esses contextos juntos. Você pode... E eu vejo ali também, a hora que eu olhei as habilidades meio a fundo, assim, ela não está tão aberta assim. Né? Ela tem lá que você tem que trabalhar funções, você tem que trabalhar probabilidade, tem que trabalhar análise combinatória. Só que a perspectiva é que essas coisas venham mais próximas do mundo real. Né? Eu estava trabalhando uma proposta de livro didático aqui, para vocês terem ideia o que as editoras elas estão pensando. Por exemplo, você tem um livro didático que é o ensino médio. Eles não vão mais vir divididos assim, primeiro, segundo e terceiro ano. Por causa dessa perspectiva da BNCC, eles vão vir divididos em 6 volumes. Como é que está se pensando? Um volume para funções, um volume para estatística e probabilidade, um volume para álgebra, enfim, análise combinatória, outro para geometria analítica. E aí, esses volumes, um volume desse, ele precisa ser trabalhado nos 3 anos do ensino médio. Então, o volume de estatística e probabilidade, ele é para ser trabalhado nos 3 anos do ensino médio, não é numa série específica, né? Você imagina se hoje a gente, por exemplo, o menino está no 2º ano do ensino médio, é hora de trabalhar estatística e probabilidade com ele, um assunto tão importante, o menino não vai ver, porque esse ano teve uma pandemia. E aquele livro era para usar naquele ano. Então, não, agora esse material ele vai ser distribuído dessa forma. Aí, com essas competências da forma que estão colocadas, as editoras elas se obrigam a, dentro desse material, contextualizar na história, nas questões sociais, na saúde. Então, você vai ensinar a função, vocês vão perceber isso nos livros didáticos nos próximos anos. Você vai ensinar a função, não vai estar lá a definição de função, fx é isso, isso, aquilo, não. Vai estar lá aquela questão relacionada com alguma coisa do mundo dele, porque se não for assim, as editoras não conseguem aprovar livros no PNLD. E aí esses livros são reprovados. E assim, pode apostar que eles não querem ter prejuízos, né? Então, eu vejo como uma coisa boa. Eu não gosto dos conteúdos amarrados, assim, tem que seguir essa receitinha de bolo, não. Certinho. Obrigado, professor. Então, seguindo agora, mais alguém tem alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para o Leandro. Palavras Tudo bem, para o senhor. Tá. Tudo bem, Marcelo? Ótimo. Primeiramente, parabéns aí pela explanação. Obrigado por ter aceito o convite. Eu não pude estar aqui de início, mas peguei boa parte aí da sua fala. Queria fazer a seguinte consideração e já emendar com a pergunta. Eu acho interessante essa abordagem de que é preciso contextualizar os objetos matemáticos, porque, evidentemente, a criança, né, ela nasce imersa no mundo material. Aquilo ali é a realidade dela, é o particular no qual ela está imersa e não no geral. Penso eu que, em algum momento, é preciso também fazer um movimento de ensinar as pessoas a pensarem de forma generalizada, porque são bitola também, mas eu não quero entrar nesse método, se isso tem que ser feito na universidade, se isso poderia começar a ser feito no ensino médio,
O que eu quero fazer de pergunta para você é o seguinte: existe uma cobrança muito forte dos profissionais da área de matemática, o estatístico, o matemático, no caso, os formados em licenciatura, especificamente, para que eles saibam fazer essa contextualização, que eles saibam contextualizar os objetos matemáticos dentro desses casos particulares, são referentes à biologia, à história, à sociologia, mas eu lhe pergunto, o movimento contrário também é feito nas outras áreas? É cobrado de um historiador que ele tenha domínio de matemática, de ferramentas estatísticas, que ele trabalhe isso na sua aula de história no ensino médio? É cobrado isso do professor de sociologia? É cobrado isso do professor de biologia? Eu não tenho clareza disso. Na minha época, mal sabiam falar de matemática os profissionais das outras áreas. Talvez hoje a realidade tenha mudado. Se não, me parece meio injusto esse processo, né? Porque cobra-se muito, né, de um profissional e não cobra-se nada do outro, já que se quer fazer um movimento mais crítico, mais interligado. Como é a realidade hoje? Eu estou equivocado ou há essa distinção de tratamento? Olha, Marcelo, lá no começo, eu comecei lá com as competências gerais, né? Então, a BNCC, as competências gerais, é para todos os professores, todas as áreas. Então, ela não faz distinção, né? Se vai ser o professor de matemática, de inglês, física, educação física, história, qual é o professor? São todos. Na verdade, assim, eu não estou tratando aqui o começo da fala, né? Eu tentei separar, eu não sei até qual parte você pegou, o seguinte: ensinar estatística é diferente de ensinar matemática. Eu peguei essa tua fala, sim. Isso. Então, ensinar estatística é diferente de ensinar matemática. E aí o ponto é, a estatística, ela não se faz sem um contexto. Isso é o que as pesquisas estão apontando, indicando. Inclusive, alguns países separou o currículo. Na Nova Zelândia, por exemplo, você tem um currículo de matemática e um de estatística nas escolas. Então, o professor vai dar aula de estatística, ele só dá aula de estatística. Por quê? Porque o objeto de estudo é diferente. O objeto de estudo da estatística e da matemática, ou a forma de estudar o objeto, ele é diferente. Né? Eu não gosto muito de pensar na estatística como algo fora da matemática, mas eu entendo o que você está falando. A mesma coisa se aplica em outras sub-áreas da matemática. É muito difícil você, por exemplo, falar de geometria sem contexto também, mas, enfim, eu peguei esse ponto da sua fala. A estatística, ela parte de uma situação empírica, né? Ela precisa partir de uma situação empírica. Então, se a gente for analisar ela dessa forma, ela se aproxima muito mais das outras áreas da biologia, da física, da química, das ciências sociais, do que da própria matemática. E a matemática, eu não estou falando Leandro, não, estou falando que as pesquisas de educação e estatística, elas têm, né, encaminhado para. A matemática dentro da estatística, ela é uma ferramenta que ajuda a entender esses contextos, esses fenômenos, essas situações, e a estatística também é uma ferramenta para essas outras ciências. Né? A estatística, ela é uma ferramenta para a história, é uma ferramenta para física, é uma ferramenta para biologia. O ponto é, se você tirar a estatística, né, e eu não estou falando da matemática, se você tirar a estatística do contexto dessas ciências, a estatística não faz nada. Entendeu? A estatística, ela é uma ferramenta, um objeto de estudo que está vinculado a essas ciências. Então, assim, aí eu vou voltar no ponto da sua pergunta, eu não estou defendendo aqui de jogar essa responsabilidade para o professor, não, mas se a responsabilidade de dar aula de estatística é do professor de matemática, ele, junto com ela, assume a responsabilidade de trabalhar dentro do contexto dessas outras ciências. Porque a estatística está ligada nessas outras ciências. Por exemplo, quando você vai falar assim, vamos falar de censo, né? Você vai fazer um censo para quê? Aí você vai na história, bom, para que fizeram o censo a primeira vez? Os primeiros registros históricos estão lá na Bíblia, lá o censo de Cirino. O cara começou a fazer a contagem das pessoas para poder cobrar imposto, para poder saber se o exército dele era maior, menor, se podia invadir uma cidade ou outra, né, e por aí vai.
Maria, né, nos textos bíblicos, fugiu lá, por quê? Porque não queria pagar imposto, quer dizer, a estatística estava ali. Tá, né? mas assim, a minha pergunta é mais no sentido assim, tá, o professor de estatística, né, vamos dizer que é um profissional aí da área de matemática, ele vai lá dar aula de estatística, eu concordo com você, gênero e grau, que ele precisa ter o conhecimento para além da matemática e da estatística para contextualizar, porque é para aquilo que ele se propôs a dar aula, mas aí ele faz isso aí, vai estudar o censo, ele contextualiza a aula dele. Aí chega lá no horário da aula de geografia. O professor de geografia também dá um apoio nesse sentido? Ou a aula de geografia não vai se conectar com essa aula de estatística? Porque o que eu sinto é que não tem essa conexão. Aí, aí me parece que o assunto fica meio que truncado dentro da escola. Tem um cara que está dando sangue para a coisa ser contextualizada e um outro que não faz questão disso. Então, Marcelo, pelo que eu olhei assim, uma vez eu tive uma aluna que foi, né, do mestrado, ela foi olhar os livros didáticos nas escolas, né, fazer uma análise desses livros didáticos. E foi engraçado, porque, assim, ela pegou 2 alunos de iniciação científica júnior e perguntou para os meninos se eles viam gráfico, tabelas, algumas coisas desse tipo nas aulas, né. E aí o menino falou assim, eu vejo o gráfico lá, aqueles gráficos de f de x, não sei o que e tal, né? Daí, você já ouviu falar de estatística? Perguntou para ele lá. Daí, eu já ouvi falar alguma coisa. Tá, você está falando são daqueles outros gráficos, né? Aqueles gráficos assim de... E esses gráficos eu vejo nas aulas de história, nas aulas de geografia, de biologia, nas aulas de matemática, não. Você já mexeu com Excel alguma vez na sua vida? Não, professor, nunca mexi com Excel. Então, assim, é lógico, essa pesquisa era contextual de uma escola. Eu acho que todo mundo aqui que foi aluno do ensino médio pode refletir, né, e lembrar quando viu estatística. A estatística está posta no currículo de matemática. Eu sei por experiência que o professor faz, quando era separado no livro didático, é pegar aquela parte e fazer assim, vamos para outra. E deixar de lado, né? Eu pergunto aqui para todo mundo refletir, depois, na hora que vocês forem embora, vai para casa e reflita a respeito disso. Quem teve aula de estatística dentro da escola de educação básica, que aprendeu nesse contexto? Eu não tive. Então, assim, Eu não tive. Pois é. E eu também não. Eu também não tive. E isso me incomodou muito, por quê? Porque eu usava muito matemática na estatística, foi o que eu falei lá no começo da minha fala, quando eu trabalhava na indústria, e quando eu cheguei na escola, eu vi que eu tinha que enfiar goela abaixo nos alunos gráficos, tabelas que foram produzidos por outro, e que ele tinha que interpretar aquela informação que foi dada por outro. Sendo que eu não estou deixando de trabalhar matemática, mas eu estou ensinando todos os meses, olha, onde que você coleta dados, como é que você faz a análise dele, como é que você usa uma ferramenta, uma planilha eletrônica. A matemática, ela vem nesse conjunto de coisas que você está ensinando, e não como um objeto à parte, entendeu? Então, assim, o que esses meninos do ensino médio lembravam é de ter visto estatística em geografia, em história, em biologia, não em matemática. Mas era bem pontual, né? Pode ser que não seja essa a realidade. Eu lembro vagamente que em geografia tinha muitas planilhas, tinha muitas tabelas, né? Mas, tirando geografia, quase nada nas outras áreas. Eu ia para curso de sociologia, porque eu tinha sociologia, e hoje, com a formação que eu tenho, eu acho muito difícil você falar de sociologia sem ter uma base de estatística. Isso acontecia, eram aulas muito rasas. Então, assim, a minha pergunta é muito mais no sentido de curiosidade, de saber se hoje esses parâmetros curriculares também reequilibraram o jogo com as outras áreas também. Porque eu acho que, aí é um achismo meu, mas eu acho que também é função delas fazerem essas conexões com outros saberes. É fundamental para a matemática, mas também é fundamental para as outras. E aí era muito mais uma pergunta nesse sentido de saber se a coisa melhorou um pouco da década de 80, da década de 90 para cá. Eu acho que quando você olha as competências gerais lá da BNCC, você já começa a enxergar isso, entendeu? Formar para o cidadão, né,
por uma sociedade democrática. Quer dizer, tudo isso que a gente está olhando na mídia aí agora, que os caras estão atacando, que estão fazendo, lá na BNCC está ao contrário. Tem uma sociedade mais justa, mais democrática, você tem que olhar para a saúde, para as questões raciais. Quer dizer, a matemática ela vem nesse contexto todo, vem nesse meio, ela não está separada dessas competências gerais. Enfim, eu entendo o seu ponto. Eu acho assim, alguns objetos matemáticos, eles precisam ser ensinados, e não é deixar ele de lado. Mas a gente não pode usar isso como argumento para ficar ensinando só assim. Entendeu? A gente tem que olhar as especificidades das coisas que a gente ensina. E aí eu acho que nesse pacotão de habilidades que está lá, essa distribuição ela está melhor feita, do meu ponto de vista. Né? O meu argumento é mais no seguinte sentido, é de que o professor de história tem que saber estatística também, tem que falar de estatística na aula de história, o professor de biologia tem que saber estatística e tem que falar de estatística na sua aula de biologia. É mais esse o argumento. Sim, sim. Porque ela é uma ferramenta de todas essas ciências também, né? Sim. Tá ótimo, Leandro. Muito bom o papo. Vou voltar aqui para o Felipe para ele conduzir os trabalhos. Obrigado. Então, continuando, mais alguém deseja fazer alguma pergunta, algum questionário, algum comentário? Eu tenho uma dúvida. Pode ficar à vontade. Oi, Leandro. Não tá me vendo, mas é Vai, José. Então, é que eu fiz uma matéria que o professor apresentou pra gente um compêndio da matemática, um compêndio de geometria, que ele era dado de forma separada durante o ano. Então, eu fiz uma relação aqui na minha cabeça e eu queria entender como que vai ser feito. Aqui o professor disse, não é atualmente, tá? Foi no passado, que tinha, por exemplo, 6 aulas de matemática durante a semana, e essa parte da geometria, a parte inicial para os alunos mais novos, não era para ser dada separada, geometria analítica, não era para ser dada separada. Então, pegaria 4 aulas e continuaria com a matéria, e em 2 seria inserido esse novo conteúdo para os alunos. E aí a estatística, pelo que eu entendi, vai ter até um livro separado, né? E vão ser 3 vai ser um para os 3 anos, né? E aí como que seria dado? Seria em uma aula seria para isso, ou um período do ano seria para isso? Como que funcionaria o ensino da estatística agora com a BNCC? Na prática, nas escolas? Sim. Boa pergunta, José. Vamos esperar para ver. Eu não sei. Eu não tenho essas respostas. Eu sei, assim, eu tenho as problemáticas, né? Porque a escola ela vai se organizar conforme esses documentos. Eu não sei se todas as editoras elas estão pensando nesses volumes dessa forma. Por exemplo, pode ser que uma editora esteja pensando assim, olha, eu vou colocar o volume de estatística e probabilidade junto com o de funções, por exemplo. Ou vou colocar, sei lá, o de análise combinatória com probabilidade estatística e mais uma lá. Então, essa questão de organização do material didático, ela fica a critério das editoras, mas elas têm que fazer esses 6 volumes para poder concorrer ao PNLD. E eu, particularmente, acho que o mais natural vai ser eles separarem, né? Pelo menos uma editora que me contatou, ela ia separar esses volumes. Quando isso chegar na escola, o professor ele vai precisar se guiar pelas habilidades que estão lá na BNCC. Né? Então, lá está o que é para ele ensinar de funções, o que é para ele ensinar de estatística e probabilidade. E essa organização de como ele vai fazer isso dentro da escola vai ficar a critério da escola. Né? Tem um conjunto de coisas que se ensinar do primeiro ao terceiro ano, e aí o professor vai precisar planejar dentro desse conjunto de coisas e referendar esse conjunto de coisas lá no conselho, né, da escola dele lá que ele trabalha. São muitos desafios postos. Olha, eu não acho que é fácil esse papel do professor. Nem acho que vai ser fácil de vocês, porque eu sei a realidade de formação, né? Então, assim,
poucos estudaram estatística e muito menos nessa profundidade aí que eu vim apresentando, né, de relacionar as coisas e tal. Mas me parece assim que não é só o professor de matemática, acho que todo cidadão vai ter que estar muito mais antenado às informações que ele está recebendo. Entendeu? Vai ter que ler jornal, ver política, né, questões sociais, essas coisas, porque se a gente se fechar na nossa casinha e não aprender como relacionar essas coisas aí no dia a dia, a gente vai ter cada vez esses políticos mais doidos aí na frente do país, né? Mas eu não sei não, Gisele, essas são decisões que vão ser tomadas a nível de escola lá, como vai ser. Eu sei quais são os problemas, o que está na base, né? Assim, algumas soluções a gente, a nível de universidade, a gente tenta dar nas pesquisas, né? Então, uma forma de dar uma solução é produzir material didático para o professor. Os mestrados profissionais, eles estão para isso, para o professor aprender a fazer um produto educacional que vai ser usado lá na escola e aprender também a pesquisar como se fazer esses produtos, como fazer um livro didático, como fazer um gibi, como fazer uma videoaula, né, agora nesse tempo aí de coronavírus. Então, os mestrados profissionais, eles estão para isso. Mas vai ser hard o negócio, vai ser difícil. Entendi, obrigada. Queria agradecer aí o professor Leandro. Acho que tem só mais uma pergunta aqui, então eu já vou aproveitar para dizer que o link para gerar o certificado está aí nas mensagens, para quem ainda não viu. Aí vocês podem acessar aí e escrever com seus dados, que em breve a gente disponibiliza os certificados. A pergunta é minha mesmo, só para a gente fechar. Você tinha dito durante a apresentação alguns exemplos para a gente trabalhar essa pesquisa, para a gente trabalhar a estatística, fazendo pesquisas, projetos com os alunos, só que você deu o exemplo de alunos novos. E aí você tirou eles dessa problemática de política. Você falou assim, a gente não vai trabalhar política com eles, que eles ainda não são amadurecidos. Como que a gente trabalha isso com adolescentes, por exemplo, tentando evitar esse dualismo que a gente tem hoje, tentando tirar esse extremismo político que a gente percebe que muitos alunos já mais velhos, né, lá terceiro, segundo ano já têm? Eu acho excelente sua pergunta, o Felipe. Eu acho que não cabe a gente entrar nesse dualismo. Cabe a gente ensiná-lo a procurar a verdade. Então, assim, de que forma que você ensina ele a procurar a verdade? Ele fazendo coleta de dados, eu vejo assim, às vezes a gente pega uma informação ali na internet, né, e vê aquele monte de comentário hoje, parece que tem um monte de robozinho fazendo comentário negativo de tudo que vê, né? Ninguém entra na internet para elogiar nada, né, só para falar mal e descer além no comportamento ali, por aí vai, fazer avaliação negativa. Às vezes eu fico pensando, né, quem está por trás daquilo, né? Com certeza são pessoas que não devem estar trabalhando, deve estar tudo à toa, porque, né, para viver fazendo aqueles comentários ali daquele jeito, né? Ou está trabalhando para isso. Então, eu penso o seguinte, para a gente não entrar nessa pilha, né, de defender nesse dualismo, nessa polarização política, é ensinar desde pequeno a buscar respostas para as perguntas dele. Como? Através de evidência. Então, o menininho lá pequenininho vai ver lá o pai lá reclamando da mochila pesada, e a diretora lá na escola fala assim, não tá nada, né, os livros didáticos e tal, daí ele fala, não, peraí, vamos pesquisar aqui, vamos ver se está realmente ou não. Ele vai lá no livrinho, olha, né, quanto que é o peso dele, quanto que ele suportaria carregar, e ele vai lá, mede o peso da mochila, compara com os colegas, e vai indo, daqui a pouco ele chega lá na porta da diretora e fala assim, dona diretora, a senhora vai me desculpar, mas eu não posso carregar essa mochila desse tamanho, não. Vamos arrumar outra estratégia aí, entendeu? Então, a política não se faz só no macroambiente, a política se faz no microambiente. Eu acho que esse é o principal. Vamos esquecer um pouco a questão da polarização, e lembra que você faz política com a sua
mãe, você faz política com a sua esposa, você faz política com as crianças, você faz política com o colega de trabalho, você faz política em todo ambiente que você anda, entendeu? E aí o ponto é esse, é ensiná-lo a buscar a verdade, com evidência. Eu acho que a estatística, nesse sentido, ela pode ajudar, sim. Com dados, né? Certo, muito obrigado. Mas alguém deseja fazer alguma pergunta, algum comentário, questionamento? Acho que a gente vai passar agora para o encerramento mesmo, fazer o último agradecimento aí ao professor Leandro. As atividades do série vão continuar ainda pelo ano, né? A gente ainda vai ter mais alguns encontros. Então, fiquem atentos, né, para novas divulgações. A gente sempre divulga pelo site do PET, pelas redes sociais. Também tem o grupo do WhatsApp. Quem não estiver no grupo do WhatsApp, estiver participando aqui, se quiser deixar o contato aqui no chat, a gente adiciona lá. Então, queria agradecer a todos também que participaram, o professor Marcelo, que está aí presente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima.